E aí, tudo bem? Olha, se você já ficou com o cabelo em pé olhando para uma questão de contabilidade da FCC, saiba que você não está só. Mas a boa notícia é que por trás daquele monte de números quase sempre tem uma lógica, sabe? Quase uma receita de bolo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos desvendar juntos uma questão de depreciação passo a passo. A ideia é que no final a sua confiança para essa prova da Cefaz, esteja lá no alto. Bora lá? Então, o nosso desafio é esse aí. A gente precisa descobrir qual foi a despesa de depreciação de um equipamento só para o ano de 2022. A resposta final já está aí na tela, eu sei, mas o nosso foco aqui não é a resposta. É entender o caminho, o passo a passo para chegar nela. Porque é nesse caminho que a Banca FCC esconde todas as pegadinhas. Vamos juntos descobrir por que a resposta certa é 862.500. Para facilitar a nossa vida e não deixar ninguém para trás, vamos tratar essa questão exatamente como uma receita de bolo, sabe? Com ingredientes, modo de preparo, tudo bem separadinho. Assim, um problema que parece gigante vira um monte de passinhos pequenos e fáceis de dar. Vamos começar pela primeira parte da nossa receita. Beleza. O primeiríssimo passo da nossa receita é descobrir quanto esse equipamento realmente custou. E já vou dar um spoiler. Não é só o preço que está na nota fiscal. Em contabilidade, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Para a gente chegar no custo total, que é o que a gente chama de custo de aquisição, a nossa receita vai ter 3 ingredientes. O primeiro é o óbvio, o preço da compra. O segundo, os gastos para deixar tudo funcionando, a instalação. E o terceiro, que é o ingrediente secreto que derruba muita gente na prova, é um custo que só vai acontecer lá no futuro. Vamos juntar tudo isso? O primeiro ingrediente, sem mistério. A empresa foi lá e pagou 13 milhões de reais no equipamento. Anotado. E esse é o nosso ponto de partida. Moleza, né? Agora o segundo. Além de comprar, a empresa gastou mais 2 milhões para instalar a máquina. E faz todo sentido, né? Pensa comigo. De que adianta comprar uma geladeira nova se ela ficar na caixa? Para ela gelar, tem que instalar. A regra na contabilidade é essa. Todo e qualquer gasto para deixar o ativo em condição de uso entra no custo dele. Então, somamos mais 2 milhões. E agora, segura na cadeira, porque é aqui que a coisa fica interessante. A empresa sabe que daqui a 8 anos, quando a vida útil do equipamento acabar, ela vai ter que gastar 1 milhão de reais para desmontar tudo. A pergunta de ouro é: um gasto que só vai rolar daqui a 8 anos entra no custo do equipamento hoje? A resposta é um gigantesco sim, e é exatamente aqui que a FSC adora testar quem está preparado. Para entender por que esse custo futuro entra na conta hoje, a gente precisa conhecer o conceito de valor presente. É mais simples do que parece. Pensa assim, o que você prefere? R$ 1.000 hoje no seu bolso ou R$ 1.000 daqui a 8 anos? Hoje, claro, porque o dinheiro hoje vale mais. Trazer a valor presente é basicamente isso. É calcular quanto aquele 1 milhão de reais do futuro valeria se a gente recebesse ele hoje. É tipo tirar os juros que estariam embutidos nele. Então, anota isso com caneta marca-texto piscando. Essa é uma pegadinha clássica da FCC. A regra contábil é clara. Se a empresa assume uma obrigação futura no momento em que compra um ativo, essa obrigação tem que ser registrada no custo desse ativo. Mas atenção, não pelo valor cheio, e sim pelo seu valor presente. E como a gente faz essa conta? Sem pânico, a própria questão deu a cola. Ela disse que a taxa de juros do período é de 25%. Então, a gente simplesmente pega o valor futuro, de 1 milhão, e divide por 1 mais a taxa, ou seja, 1,25. Fazendo isso, a gente limpa os juros e descobre o valor de hoje. Aquele milhão do futuro equivale a 800 mil reais hoje. É esse valor que entra na nossa receita. Prontinho! Agora é só jogar tudo na tigela e misturar. 13 milhões da compra, mais 2 milhões da instalação, mais os 800 mil da desmontagem futura. Somando tudo, a gente chega no nosso custo total ativado, 15 milhões e 800 mil reais. Fechamos a primeira parte da nossa receita. Beleza. Temos o custo total. Aí a gente pensa, agora é só dividir esse valor pela vida útil e correr para o abraço. Opa, calma lá, ainda não. Antes de calcular a depreciação, a gente precisa achar uma coisinha chamada valor depreciável. Vamos para a segunda parte da receita. Aqui, a gente precisa separar as coisas. O custo total é tudo que a gente já calculou. Agora, o valor residual é outra história. Pensa num carro. Você usa ele por anos e no final vende por um preço, certo?
Esse valor da venda é como se fosse o valor residual. É o quanto a empresa espera recuperar do equipamento lá no fim. A empresa não perde esse valor com o uso, então ele não pode ser depreciado. A lógica aqui é bem direta. A gente só pode depreciar, ou seja, reconhecer o gasto pelo uso, sobre a parte do valor que a empresa efetivamente vai perder. Então a conta é simples. A gente pega o custo total, de 15 milhões e 800, e tira os 2 milhões que a empresa acha que vai conseguir na venda. O que sobra, 13 milhões e 800 mil, é o valor depreciável. É em cima desse valor que a mágica acontece. Agora sim, hein? Estamos na reta final da receita. A gente já tem o valor que vai ser desgastado ao longo de toda a vida útil. O nosso trabalho agora é descobrir qual a fatia desse desgaste que pertence só ao ano de 2022. A questão falou que o método é o das cotas constantes, que é só um nome chique para o método linear, mais fácil de todos. A gente pega o valor depreciável, aqueles 13 milhões e 800, e simplesmente divide pela vida útil, que é de 8 anos. Isso dá pra gente uma despesa de 1 milhão e 725 mil por ano. Aí a gente olha para esse número, fica todo feliz e já corre para marcar a alternativa, certo? Erradíssimo. Cuidado. Aqui está a segunda grande pegadinha da FCC nessa questão. A depreciação não tem a ver com quando a gente comprou, mas sim com quando a gente começou a usar. A data de início da operação é a chave de tudo. Essa linha do tempo deixa tudo bem claro. Uma coisa é a data da compra, lá em 1º de junho. Outra, totalmente diferente, é quando a máquina começou a rodar e a se desgastar de verdade, em 1º de julho. E para a contabilidade, o que manda é o uso. A depreciação só começa a contar a partir daí. Então, tatua isso na alma. A depreciação começa na data em que o ativo está disponível para uso, ou seja, quando ele entra em operação. A data da compra, a data da nota fiscal, nada disso importa para o início da depreciação. Não dá para cair mais nessa, combinado? Vamos contar nos dedos para não ter erro. Se começou a usar em julho, temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 6 meses certinho. Metade do ano de 2022. Agora, a conta fecha perfeitamente. Se a gente calculou que a depreciação de um ano inteiro era de 1.725.000 para 6 meses, ou seja, a metade do ano, basta dividir por 2. E, tchan-tcharam, chegamos à nossa resposta, R$ 862.500. Ufa, conseguimos, chegamos na resposta certa. Mas olha, o mais importante não é só acertar a questão, é entender a lógica para nunca mais cair nessas armadilhas. Vamos só amarrar os pontos principais que a gente aprendeu aqui. Então, para levar para a prova, vamos resumir nossa receita. Primeiro, o custo do ativo é o pacote completo, tudo para deixar ele funcionando. Segundo, obrigação futura traz a valor presente e soma no custo. Terceiro, a depreciação é sempre sobre o valor depreciável, que é o custo total menos o valor residual. E a regra de ouro, o cronômetro da depreciação só começa a rodar na data do uso e não da compra. E lembre-se sempre de uma coisa. Cada questão como essa que a gente desvenda junto não é só um ponto a mais na sua prova. É um degrau que você sobe, é a confiança que aumenta e o medo que diminui. Cada conceito que você domina é um passo firme na direção do seu sonho, da sua aprovação. Continue com essa garra que vai dar certo. A gente se vê na próxima explicação.